E aí, pessoal, um sábado de oportunidade para o torcedor do Grêmio. 15 horas, você vai entender. Fique de olho neles. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Antes, o recado da Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa esse valor para você. Entre agora na descrição do vídeo e converse com o pessoal da Mais Ágil e resolva a questão do FGTS. Mais Ágil é a solução. Gente, jovens da base, essa é uma constante neste espaço. Pois nesse final de semana eu quero chamar a atenção de vocês para algumas situações. A primeira delas: o Grêmio joga mais uma partida do campeonato regional da categoria contra o São José. Até aí, mais um jogo dessa categoria. Mas não é um jogo comum. Primeiro, a grande valorização que a gente precisa dar ao trabalho que está fazendo a Grêmio TV. Por quê? Porque mais uma vez teremos esse jogo ao vivo pelo YouTube da Grêmio TV. Um jogo do Grêmio das categorias de base, jogando, claro, dentro dos seus domínios, mas um jogo ao vivo. O Grêmio que a gente sabe que muitas vezes não consegue fazer essa transmissão fora por falta de capacidade técnica, mas quando joga em casa o Grêmio apresenta sempre ao vivo para o seu torcedor, o que a gente aplaude. O início da valorização de categoria de base se dá exatamente nessas relações. E aqui o meu aplauso todo ao Departamento de Comunicação do Grêmio, assessoria de imprensa, a todos que estão muito esforçados em mostrar para as pessoas o que está sendo feito nas categorias de base. E nós temos a oportunidade, então, quem não puder ir até o CT ver o jogo, vê pelo YouTube o time de base do Grêmio. Porque esse é o foco desse conteúdo. O foco é exatamente a necessidade que temos de olhar a geração de ouro. Esses meninos que estão jogando o Sub-20, que têm 17 anos, merecem desde já a nossa atenção. Quem estará em campo amanhã? Cauã Kelvin. Cauã Kelvin estará em campo. Natan estará em campo. Natan com um ponto. No último jogo eu disse que ele não vinha jogando. E ele não vinha jogando porque estava lesionado. E ele é titular desse time Sub-20 de Luiz Eduardo. Então, os dois principais nomes dessa geração estarão em campo amanhã. Natan e Cauã Kelvin. Eu falo da geração um pouquinho mais nova, porque também estará em campo Iago, estará em campo Cuiabá e estará em campo Zinho, o extrema pelo lado direito. Esses jogadores merecem toda a nossa atenção. Eles são jovens ainda. O Natan e o Cauã Kelvin, por exemplo, poderiam estar atuando no Sub-17, mas não. O Grêmio acelera. E eu quero a atenção de vocês. E por que eu falo de olho neles na capa desse vídeo? Porque esse é o pensamento do Grêmio. Os olhos do Grêmio amanhã também estarão nesse jogo Sub-20. A ideia que eu tenho colocado para vocês em determinado momento, que o Grêmio mudou o seu procedimento. Vocês lembram do vídeo que eu fiz sobre isso? O Grêmio mudou esse procedimento. Esses meninos estão sendo muito observados, especialmente os dois mais novos, o Natan e o Cauã Kelvin, que ganham um componente até de olhos do profissional. E não se surpreendam se nos próximos dias, nos próximos meses, eu diria, ambos forem chamados para treinos no time principal, para treinos com Roger Machado, para ir ganhando essa ambientação, para o Grêmio acelerar a utilização dos jogadores. Deste time eu citei 4, eu citei 5, tem outros bons jogadores, mas eu quero também que vocês tenham toda a atenção a Zinho, porque Zinho é da linha de criação desses jogadores extremas que o Grêmio tem pelo lado esquerdo, que fecham para dentro, que compõem defensivamente, que tem boa capacidade de conclusão quando dentro da área. Eu quero a atenção deles. Quando eu falo, por exemplo, dos volantes, e aí a gente pode citar o Iago como
um jogador que é meia e é volante, atualmente está jogando como volante, mas também merece a nossa atenção, ele que é 2004, imaginem só, Cauã Kelvin e Natan são 2005, o Iago 2004 e o Zinho 2003, são jogadores que começam a ganhar projeção, esse é o ano do Zinho, né? O ano do Zinho na categoria de base é exatamente esse. E a gente torce muito por ele. Alguns jogadores que sempre estiveram com ele já estão na transição, como é o caso do Ronald, por exemplo, que é um volante que também está há muito tempo aqui e que está na transição e que este espaço também vai acompanhar. Portanto, analisem esse espaço, valorizem esses meninos, especialmente os dois, porque eles fazem parte da geração que eu tento coloco sempre para vocês, uma geração muito pouco comum de aparecer. Uma geração de talento, uma geração de qualidade, uma geração de grande estrutura. Nós falávamos e nas duas últimas semanas, falamos, por exemplo, das sondagens a Cauã Kelvin já e das sondagens e desse contrato que tem o Natan com a 12, com a empresa lá do Marcelo, que inclusive trouxe para Porto Alegre o Jaime Monjardim para fazer já imagens desse jogador para num futuro ele ter um material muito forte para poder trabalhar essas questões. Ou seja, isso não é comum. Se é comum criar jogadores, se é comum ter estruturas, não é comum a qualidade desse time. E o time sub-20 que o Grêmio tem hoje, que imaginem só, do meio para frente, assim, tu ter Cauã Kelvin, tu ter o centroavante que está muito bem também, tu ter o Natan que joga um pouquinho atrás, tu ter o Zinho aberto, tu ter Iago transformando aquilo. Nós estamos diante de um time muito forte, que dá gosto da gente olhar, que dá gosto da gente torcer e que principalmente dá esperança para o nosso torcedor que está sedento por esperança, pois a esperança está aí. Se ao mesmo tempo a gente já começa a ver no trabalho do Roger essa integração, nós temos hoje 2 meninos da base que sequer eram utilizados ali, já titulares do time, mas nós também sabemos que em breve nós vamos ver esses jogadores fazendo jogos na transição, jogando, treinando profissional, para um deles dar aquela subida um pouquinho de nível e já vai estar brilhando no time principal. Portanto, imperdível o programa. 15 horas deste sábado, na Grêmio TV do YouTube, nós vamos ver Natan, Cauã Kelvin, Zinho, Iago e todos os meninos que fazem parte do time do técnico Luiz Eduardo. Eu vou ver e espero que vocês também vejam, porque depois não adianta dizer, o CCD já tinha dito, eu tinha dado o recado para ver junto. Vamos construir esses craques juntos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.